Aí está Natanael Souza, João Magalhães, e vamos acompanhar como foi esta segunda-feira dos candidatos Silvio Mendes e Fábio Novo. O candidato União Brasil fez caminhada pelos bairros da Zona Sudeste. Durante conversa com moradores e liderança, Silvio Mendes fez uma avaliação da campanha nesta reta final. Vamos acompanhar com Natanael Souza. Silvio Mendes iniciou a segunda-feira em caminhada no bairro Todos os Santos, zona sudeste de Teresina. Ele conversou com moradores e comerciantes da região. O candidato do União Brasil também se reuniu com lideranças no comitê de campanha e destacou prioridades para uma futura gestão na capital. Saúde tem que ser resolvida nos primeiros dias. A questão da segurança tem que ser provocado todo o sistema de segurança para poder contribuir e garantir que as pessoas possam sair e voltar para casa inteiro, né? A questão da limpeza urbana, tem que fazer um mutirão rapidamente, a cidade está suja, doenças voltando, como a dengue, por exemplo, que o lixo na rua faz aumentar o número de casos. Já morreu gente, com dengue não precisa acontecer isso. Então, saúde, segurança, limpeza pública, voltar a incentivar o servidor municipal para poder motivar a atender bem as pessoas e, naturalmente, você ficar mais feliz com aquilo que você faz. Seja quem trabalha, o servidor público, que é o maior ativo, a coisa mais importante que a prefeitura tem, são os seus servidores. Que eles sejam motivados, sejam reconhecidos naquela prestação de serviços que eles fazem. Silvio Mendes também fez uma avaliação da reta final da campanha em Teresina e disse estar confiante. A nossa campanha está muito bonita, alegre, animada, bem recebido por onde anda. A gente amanhece o dia na rua até mais tarde da noite. É uma campanha planejada, como a cidade de Teresina foi. Então, estamos cumprindo essa agenda para poder ter o resultado no próximo domingo, que está na mão de Deus e dos teresinenses. Mostrando os problemas e as soluções possíveis, sem mentir, sem estar enganando, sem estar querendo enganar quem quer que seja. Teresina tem muitos problemas e nós sabemos resolver a maioria deles. Acompanhou aí então a agenda do candidato Silvio Mendes. E o Natanael saiu de uma para outra agenda. Agora nós vamos acompanhar o candidato Fábio Novo, que também fez campanha nos bairros da Zona Sudeste. Com os eleitores, o candidato falou especificamente de projetos que quer desenvolver na região. Natanael também tem as informações. Fábio Novo cumpriu a agenda no bairro Renascença, zona sudeste da capital. O candidato do PT fez caminhada e dialogou com eleitores. Fábio Novo destacou propostas para a região e ações que devem ser priorizadas em uma futura gestão. Precisamos aqui melhorar a questão de saúde, nossos postos, nosso hospital do Disseu. Precisamos aqui dar condições de transporte melhor para a população. E carece também de parques aqui, a região. Aqui tem obras importantes para serem retomadas, como a Praça da Juventude, que é um bom equipamento social e esportivo para a região da Zona Sudeste. E focar também em uma coisa que é muito típica aqui da região. Deixaram de ajudar essa grande horta que já é a maior da América Latina. Por falta de quê? De assistência técnica, que nós vamos voltar a dar. Fábio Novo também avaliou a reta final da campanha e afirmou que vai intensificar as atividades de contato mais próximo com o eleitorado da capital. Intenso, como nós estamos hoje aqui. Hoje cedo eu já fiz minha primeira atividade visitando uma empresa que tem 200 colaboradores e ouvindo deles as reivindicações que eles desejam para Teresina, que Teresina seja uma cidade destravada, que não veja quem quer empreender e gerar emprego e renda como uma dificultadora, e sim como uma facilitadora. Aqui agora numa caminhada na Zona Sudeste, à tarde uma outra caminhada, intensas reuniões e animado com as pesquisas que abrem essa semana. Tanto a pesquisa do Instituto Consult como do Instituto Credibilidade hoje, graças a Deus o povo entendendo a nossa mensagem, hoje nos colocando por 55% dos votos válidos, o que iria definir a eleição no primeiro turno. Vou começar com o Natanael, que fez as duas reportagens, Natanael. E aí nós temos o testemunho em loco. Natanael esteve em uma, esteve em outra. Eu queria que você fizesse agora, Natanael, um raio-x do que você observou na campanha de Silvio Mendes
e do que você observou na campanha de Fábio Novo. Douglas, os dois candidatos têm adotado uma estratégia parecida nessa reta final, né? São atividades de campanha mais próximas do eleitorado. A caminhada possibilita aos candidatos um contato mais próximo, né? Um aperto de mão, um abraço. Os candidatos, inclusive, os dois têm adotado também a postura de entrar nos comércios, cumprimentar os comerciantes, funcionários, conversar com os comerciantes sobre as demandas. Então, é a tônica dessa reta final, um contato mais próximo com o eleitor, até para buscar aquele eleitorado indeciso que ainda, agora, a partir dessa última semana de campanha, vai decidir em quem votar. São estratégias bem parecidas. Os dois candidatos, né, de certa forma, apesar do discurso confiante, né, e o discurso aí também apontando os resultados das pesquisas eleitorais, os dois candidatos sabem que a eleição é uma eleição acirrada, uma eleição competitiva, e os dois mantêm também o discurso, viu, Douglas, de pé no chão e manter o ritmo de campanha, né? O grande desafio das candidaturas majoritárias é chegar à reta final com o mesmo ritmo, né? E Fábio Novo e Silvio Mendes têm buscado manter esse ritmo na reta final com atividades, né? Os candidatos, além de caminhadas e carreatas, têm feito outras atividades de corpo a corpo, né? Um contato mais próximo com o eleitorado nessa reta final, e é o que a gente deve acompanhar nos próximos dias, né? Esse contato mais próximo dos candidatos com o eleitorado, em caminhadas, carreatas e também reuniões para marcar a reta final da campanha em Teresina. Aliás, nós tivemos aí falas diferentes, né? A fala do Dr. Silvio Mendes, a fala de Fábio Novo, são falas diferentes. O Dr. Silvio preferiu fazer uma fala mais geral, abrangendo diversas áreas de atuação do poder público municipal, e o Fábio Novo foi mais focado na questão das ordens de um dos problemas da zona sudeste de Teresina. Sua avaliação aí, João, desse início de semana, e como a gente já havia previsto aqui, é uma semana de muita intensificação do corpo a corpo, né? Isso mesmo, Douglas. É reta final, né? É a última semana. As duas principais candidaturas, as candidaturas mais competitivas na corrida pela Prefeitura de Teresina, certamente têm as suas estratégias. Ninguém tem dúvidas de que a estratégia de Fábio Novo, obviamente, é se vincular cada vez mais a Rafael Fonteles e ao presidente Lula, assim como Silvio Mendes tem como principal estratégia mostrar a sua experiência administrativa. Ele já governou Teresina, é conhecido então pelo seu passado político aqui na capital. Seu discurso, né? E aí tem algo em comum, que é exatamente investir, intensificar essa agenda do corpo a corpo. A gente conversou, inclusive, com representantes das duas candidaturas, com os dois candidatos. A reportagem, inclusive, saiu hoje na página 3 do Jornal o Dia. E a tendência é exatamente essa, intensificar o corpo a corpo com o eleitor. Nesse momento é importante, dá para conquistar voto dos indecisos. Há uma tendência ali também de buscar virar o voto, é algo que é mais complicado, porque quem já decidiu por Silvio Mendes, normalmente já tomou essa decisão baseada em alguns critérios, assim como o eleitor que já optou por Fábio Novo, assim o fez, porque já tem outros critérios que levou em consideração. Então, virar o voto, tirar o voto do adversário é mais difícil. A estratégia realmente é avançar sobre os indecisos. Muita gente deixa para decidir ali nos últimos 3, 4 dias, e aí por isso que os candidatos investem em estratégias muito parecidas, essa do corpo a corpo, caminhadas e carreatas, com certeza dão o tom nessa última semana de campanha eleitoral. Em seu discurso, Silvio Mendes focando na questão da saúde, deixando bem claro, segundo ele, que é um problema que ele sabe como resolver, levando em consideração a experiência administrativa que ele possui. Foi prefeito de Teresina, foi presidente da Fundação Municipal de Saúde. Já o candidato Fábio Novo, tendo esse olhar mais para a questão da geração de emprego e renda e alguns critérios urbanísticos, citando de forma mais objetiva a questão da horta, que é uma característica da zona sudeste de Teresina. Então a gente está naquele momento, Douglas. Só um detalhe, ele está falando especificamente daquela horta do Disseu, né? Sim. Aquela horta enorme, gigante lá. Exato, que tem muitas famílias, né? Tiram o seu sustento dali. É um potencial, inclusive, para a cidade de Teresina.
toda campanha a gente sempre ouve falar daquela velha história de que Teresina produz muito pouco, levando em consideração o potencial que a cidade possui. Então é um tema que está sendo tratado nesta campanha e que Fábio Novo demonstra que deve ter um olhar atento para essa área, tendo em vista o potencial da cidade. Isso sem contar, claro, na área rural de Teresina, que é a maior entre as capitais do Nordeste, o que dá, sem dúvida nenhuma, um potencial muito grande nesse setor da geração de emprego e renda, da agricultura familiar, enfim. Então, Douglas, só para concluir, realmente é a última semana, é a reta final, é a hora dos candidatos lançarem mão de todas as estratégias possíveis, até porque o cenário está em aberto. Só para a gente tirar a dúvida aqui, pode ter alguma movimentação até no sábado? Até no sábado, carreata, por exemplo, pode ter até no sábado. No sábado, né? Até o quê? Até meia-noite, né? Exato. Até meia-noite, é isso? Pode sim, no período da tarde é comum, inclusive as duas candidaturas devem promover. Fazer uma finalização de campanha ali. Isso, na propaganda no rádio e na TV, que vai até o dia 3, né? Então, que é até quinta-feira. Quinta-feira. É o último dia. Vai até a próxima quinta. Sexta-feira já não tem mais propaganda no rádio e na TV. Gente, é o seguinte. Existem diversos modelos de pesquisa eleitoral. Pesquisa de um modo geral, mas a gente está falando aqui focando em pesquisas eleitorais. A gente tem a pesquisa tradicional, que é aquela pesquisa quantitativa, qualitativa, rejeição, se muda o voto, se não muda, voto cristalizado, avaliação da administração. Essa pode ser uma pesquisa, por exemplo, feita, programada para sair um resultado por dia. Quem tiver condições de fazer, pode. Você faz uma programação ali, são 3 dias para fazer a pesquisa. Então você começa aqui, né? 3 dias. Faz e depois no segundo dia. Mas quando ela é feita nesse modelo, é chamada de tracking eleitoral. O tracking eleitoral são 3 dias, não é isso? 3 dias. Vamos lá. Você faz uma pesquisa segunda, uma terça e uma quarta. Você faz uma média dessas 3 pesquisas e você tem um resultado, não é isso? Né? Sim. Na quinta você continua fazendo a pesquisa. Só que, quando é concluída da quinta, você descarta ela de segunda-feira. Então, você pega terça, quarta, quinta, faz uma nova média. Aí, sexta, você faz uma outra pesquisa. Quando é concluída de sexta, descarta de terça. Então, você pega quarta, quinta e sexta, faz uma outra média. Isso chama-se track eleitoral. É uma pesquisa que é o acompanhamento diário da evolução. E aí tem vários índices que você avalia, e isso é usado, inclusive, para direcionar as campanhas. Mas está fraca em lugar tal, isso aqui não está indo bem, esse discurso, né, não está, além do quantitativo e qualitativo, esse discurso não está funcionando, vamos mudar aqui o discurso. É cara, a estrutura é cara, mas é muito utilizado. E a natural, né, quantitativa, qualitativa, essas aí. Tem muito o que mudar, Natanael, na sua opinião, baseado em track eleitoral, enfim, pesquisas. Ou o que já era para elaborar de estratégia já foi elaborado, na sua opinião, agora é só intensificar até o final? Douglas, o cenário está bem construído, né? Nessa reta final da eleição a gente acompanha, inegavelmente, 2 candidatos que polarizam a disputa, Fábio Novo e Silvio Mendes. Isso está muito claro, Fábio né? Novo, isso é muito claro, né? Esse cenário não deve mudar. Agora, os candidatos, né, buscam nessa reta final a estratégia adotada, além do corpo a corpo que nós já comentamos aqui, é buscar aquele eleitorado indeciso, a parcela do eleitorado que ainda não decidiu, né? Muitos eleitores deixam para escolher o seu candidato no dia, na semana, dias antes da eleição. E há também a chamada teoria do voto útil, né? Muitos eleitores se baseiam nas pesquisas que saem na reta final, nas pesquisas divulgadas na reta final, e votam naquele candidato em que aparece na frente das pesquisas em que eles acreditam que tem um maior potencial. O fato é que, faltando aí 6 dias para a votação, não há muito mais o que fazer no que diz respeito às estratégias, né? Os candidatos se utilizam das pesquisas internas para orientar as estratégias durante toda a pré-campanha e também a campanha. Nessa reta final, é necessário, então, manter o foco, né? Continuar com a campanha na rua, atrás do voto do eleitor, porque o cenário já está bem construído, né? Uma eleição que promete ser acirrada, uma eleição que ainda não dá para cravar, inclusive, se teremos ou não o segundo turno, mas o fato é que será uma eleição bastante acirrada aqui na capital. Magalhães, eu faço a mesma pergunta a você.
O tracking eleitoral, que nós explicamos agora há pouco para a nossa audiência, claro que um ajuste aqui, o outro ali, hoje é segunda. Então o resto é segunda, tem terça, tem quarta, tem quinta, tem sexta, tem sábado. Claro que um ajuste ou outro, né? E aqui, minha gente, eu estou tirando o imponderável da equação, viu? Que pode acontecer assim, um tsunami inesperado e pode mudar o jogo completamente. Estou falando, usando aqui um termo que a gente estudou muito no ensino médio, né, em química, né? Acho que é em química. Como é que se diz? Em condições normais de temperatura e pressão, física, né? Nem sei, mas também não adianta não saber nessas alturas do campeonato. Né? Mas é física. É física, então. Tudo normal, segue tudo normal. Aí, João, você acha que alguém tem algo para fazer, digamos, um diferencial aí nessa semana final? Ou o que é para fazer já está delineado e vai ser cumprido até o sábado? Douglas, tenho conversado com bastidores das duas campanhas e tem um dado interessante, que é exatamente hoje as candidaturas, né, as assessorias dos candidatos estão de olho no adversário, querendo que o adversário cometa um vacilo, né? A regra, inclusive, vale para as duas campanhas, é explorar o que for possível de erro, de vacilo do adversário. Uma fala infeliz, né? De repente uma fala descontextualizada, ou o candidato Silvio Mendes ou Fábio Novo não conseguir se expressar bem, tudo isso precisa ser aproveitado, precisa ser disseminado nas redes sociais, porque nessa reta final também vale você atacar o adversário de uma forma bem mais forte do que vinha ocorrendo até então, né? Porque a gente está, de fato, chegando na reta final de uma eleição competitiva em que um voto faz toda a diferença. A gente está falando de um cenário em que a gente não sabe, obviamente, quem vai ganhar a eleição, assim como também a gente não sabe se é uma eleição de um turno ou se vai ter segundo turno. Então, as campanhas estão bem estruturadas nesse sentido, de acompanhar também o comportamento do adversário. Uma fala infeliz pode causar um estrago grande, principalmente nas redes sociais, e as duas campanhas estão de olho nisso, querendo aproveitar alguma oportunidade. Outro fato interessante é exatamente o que a gente tem monitorado em relação às pesquisas eleitorais. Só das pesquisas, João, você falou aí, João me lembrou aqui uma história, você falou aí da fato novo daqui, o fato novo dali, fico perguntando aqui, você acha que vão soltar alguma fake news ainda daqui para atingir tanto Silvio Mendes quanto o Fábio Novo daqui para a eleição, essa possibilidade? Aí eu estou falando de algo que pode ser produzido pelas campanhas, sim, dos candidatos, ou algo produzido externamente, né? É um componente dessa equação também, né? Douglas, se bem que as fake news não tem surtido tanto efeito, né? Exatamente. Não tem. Inclusive é preciso... Um detalhe, João, que não teve tantas de destaque, mas as poucas que tiveram efeito foi... Inclusive, Douglas, amanhã, terça-feira, às 8h30 da noite, vai ao ar o programa Ideias em Debate, e eu tive aqui conversando... O senhor participou. Exato, com o doutor Campelo Filho e a jornalista Ana Cristina Guedes. E um dos temas foi exatamente essa questão das fake news, em que eu elogiei a postura da Justiça Eleitoral, porque nesse ano a gente viu uma atuação muito célere da Justiça, muito ágil, no sentido de identificar uma fake news, exclui, retira aquilo ali do ar. Isso aconteceu, por exemplo, no último sábado, a gente teve decisões judiciais de uma página aqui do Instagram, onde publicou uma informação inverídica, e a Justiça, em poucas horas depois, decidiu, né, pela exclusão daquele conteúdo e multa, caso aquele conteúdo permanecesse no ar. Então, de fato, as fake news não foram protagonistas, graças a Deus, dessas eleições. Isso ajuda a melhorar o debate político e muito disso ocorreu porque a Justiça parece que conseguiu compreender como é que era o andar da carruagem e agir de forma célere, agir de forma ágil para combater as fake news. Agora, elas vão existir. Com certeza, daqui para sábado vai ter muito conteúdo falso disseminado, principalmente nas redes sociais. Agora, aparentemente com pouco potencial, né? E aí é que está. As candidaturas estão muito mais necessariamente preocupadas em olhar o erro do adversário, e a gente pode até citar, por exemplo, no último debate que teve, houve ali uma fala, vamos dizer assim, que não pegou bem de um determinado candidato, e aí os adversários partiram para cima, disseminando, aproveitando aquela oportunidade nas redes sociais. É algo que com certeza vai ocorrer. E, para concluir em relação às pesquisas eleitorais,
todo o comportamento dos políticos, principalmente de Silvio Mendes e de Fábio Novo, hoje é baseado no levantamento interno que cada candidatura tem. E diga-se de passagem, são levantamentos muito diferentes, né, do que a gente tem acostumado a ver sendo divulgado. A gente tem dito que tem pesquisa eleitoral para todo gosto, para todo resultado, mas as campanhas em si, elas têm levantamentos internos que mostram exatamente aonde é que o candidato deve mirar, né? Nos últimos dias a gente observa então esse comportamento de intensificar o corpo a corpo, e essa decisão não é à toa, é uma decisão que as candidaturas tomaram, levando em consideração a necessidade de atrair, de melhorar o desempenho, tanto em relação a determinadas regiões, quanto a debater determinados assuntos. É isso, viu? Só complementando aqui o João, viu, Douglas? Até mesmo os locais onde os candidatos vão cumprir a agenda. Você foi, os dois foram no mesmo local, né? Os dois na Zona Sudeste, né? Com certeza. Essa escolha foi baseada em pesquisas, claro, né? Em estatísticas essa coincidência, Natan, não é à toa, não, né? Não é à toa, não foi uma coincidência à toa, né? De certa forma, isso aponta que a Zona Sudeste é um reduto ainda, um local aqui da capital que há um grande número de eleitores indecisos. Dá para a gente pressupor pela presença dos dois candidatos que há um nível de indecisão ali na Zona Sudeste? Já que os dois estão lá? A gente pode inferir, né, essa informação através das duas agendas, né, os dois candidatos hoje na Zona Sudeste. E bem próximo, né? Bairros próximos. Todos os Santos e Renascença são bairros que ficam relativamente próximos, então é uma região que os candidatos vão explorar também nessa reta final. Além da questão da indecisão, é bom lembrar que é uma região muito movimentada do ponto de vista comercial e onde dá para o candidato conversar ali com o eleitor no corpo a corpo, no comércio, né? Há algumas regiões que é movimentada, mas a movimentação se dá, obviamente, de outras formas que impede esse contato mais direto do candidato. Não é o caso lá da Zona Sudeste, com certeza escolhido hoje para a movimentação de campanha, porque as candidaturas entenderam que precisam focar lá nesses últimos dias, assim como vai ocorrer em outras regiões até o sábado. Queria agradecer ao Natan, queria agradecer ao João e meu primo também, que está aqui, todo mundo aí do Twitter, quem trabalhou, e agradecer a você que nos acompanhou. O Cecinho, nosso motivo especial para estarmos aqui todos os dias, e só lembrando que no próximo domingo, João, já vai ter umas participações também durante a cobertura da UDIA TV. Vai fazer as suas participações sempre cirúrgicas, bem explicativas. Mas aí já a participação de João é diferente, porque aí já com alguns resultados, já com números já consolidados. E nós teremos uma programação especial a partir das 4h30 da tarde. E aí nós só vamos finalizar a nossa cobertura quando a gente tiver mais ou menos uma definição, principalmente dos principais colégios eleitorais. Dos 20 maiores colégios eleitorais, algumas cidades menores, mas são cidades importantes, cidades sempre, apesar do número menor de eleitores, mas sempre foram, digamos, destaque no cenário eleitoral piauiense. E aí, na segunda-feira, uma cobertura completa, aí a gente já fazendo um jornal especial na segunda-feira, só sobre eleição, basicamente. Porque aí nós vamos fazer aí já, João e Natan, uma análise já de forças. Como é que um partido saiu, como é que saiu o outro, como é que saiu o governo, como é que saiu a oposição, não é? Qual o cenário que se apresenta para 2026, que é o cenário de 2024. Então já aí com entrevistas, enfim, você vai acompanhar tudo. Muito obrigado. Amanhã temos mais ali um dia de propaganda eleitoral entre o Rota do Dia e o Jornal O Dia Disso. Mas só vai até quinta-feira. A sexta volta tudo ao normal. E a gente se encontra amanhã após a propaganda política. Ótimo segunda e até lá.